Vamos falar então do anúncio desse plano de contingência às empresas afetadas pelo tarifaço. A gente vai entender um pouquinho melhor então sobre esse assunto agora com a Ana Paula Lozzi, presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Tudo bem, Ana? Uma boa tarde para você. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, Muriel. Obrigada pela oportunidade. Gostaria muito de saber a percepção de vocês diante desse plano que foi anunciado. O que vocês acharam desse plano? Faltou alguma coisa diante do que a gente sabe, pelo menos até aqui? Então, acho que o primeiro ponto a gente tem ideia de algumas medidas, né? Como a gente ainda não teve acesso à MP, ela ainda não foi publicada, ficam ainda alguns gargalos, né, para a gente saber exatamente como é que serão aplicadas as medidas. No caso do cacau, essa prorrogação dos atos concessórios de drawback, ela é muito importante. Era um dos principais itens que a gente tinha pedido, porque a indústria ela importa amêndoas de cacau para que a nossa fábrica, né, mantenha-se numa ociosidade baixa e precisa exportar esses volumes de derivados. E com a perda dos Estados Unidos, a gente vai ter muita dificuldade de cumprir os atos concessórios. Então, essa prorrogação, para que dê tempo, para que o setor se reestruture, é fundamental. A questão do reintegra é um outro ponto também muito importante, mas a gente precisa entender como é que vai se dar essa devolução, como é que vão ser os prazos, se realmente todas as indústrias exportadoras estarão contempladas. Então, por hora, me parece que as medidas realmente trazem uma mitigação para os impactos, algumas delas muito positivas para a indústria do cacau, mas a gente vai precisar ler ali item por item da MP para entender o real impacto dessas medidas. Perfeito. Pelo que a gente está vendo por aqui, a gente também, para além do drawback, para além desse programa que a gente estava falando já há bastante tempo, Reintegra, também tem outros pontos que foram apresentados. Eu queria entender com relação a compras governamentais. Na avaliação de vocês, esse é um Hum. gargalo que pode ser suprido ou não? O nosso produto é muito pouco provável que entre nessa carteira de compras governamentais, porque o que a gente vende? A gente vende o líquor, a manteiga e o pó de cacau. Esse produto não é consumido pelo consumidor final, né? A gente precisa de uma outra indústria para que faça os produtos. Então, assim, teria que ter uma indústria governamental e a gente não tem isso no Brasil e eu acho que não é a solução para a manteiga. Eu acho que ela é uma boa opção para setores como de frutas, talvez como de carne, mas para setores como o do cacau e outros setores como os maquinários, essa não é uma medida que vai trazer nenhum tipo de benefício, mas ela é importante para diversos setores. Claro, perfeito. No caso de você só, que no caso não ajudaria, né? E aí outro ponto também que eu queria entender, Ana, diante aí do que foi anunciado, a gente viu o ministro Fernando Haddad trazendo alguns pontos com relação ao crédito, com relação ao seguro, e isso com relação aí ao fundo garantidor de exportação. Como é que vocês estão enxergando esse cenário de crédito? A gente está falando aí de um crédito que vai ser desembolsado ao todo, um valor aí de 30 bilhões de reais. É um valor que, na percepção de vocês, pelo que vocês acompanham, faz sentido? Seria o suficiente para todos esses setores que estão sendo impactados? É, a impressão que eu tenho, inclusive do discurso do ministro Haddad, é que o foco principal é o do pequeno exportador, Tá. né? Esse crédito seria para dar um suporte para o pequeno exportador. Mas, obviamente, todos os setores vão necessitar de crédito, mas eles precisam de crédito barato. O que a gente tem hoje é um problema de acesso a crédito barato. Então, a depender dos critérios que serão utilizados para que se tenha acesso a esse fundo garantidor, a esse crédito, a esse seguro, com certeza vai ser muito positivo também para a nossa indústria. Perfeito. Um ponto que eles falam é justamente que agora a gente já vê esse cenário de que eles passam a contar aí com recursos liberados para financiar a custo baixo os setores impactados. Essa é uma fala que a Haddad fala especificamente, a É. custo baixo, e que a gente tem, inclusive, na apresentação que foi divulgada pelo governo federal com relação a isso, eles citam esse ponto de custo baixo. Não sabe exatamente ainda quanto que é, o quanto que seria esse custo baixo, essa é uma dúvida que está surgindo. E para além disso também, Ana, a gente viu o próprio ministro Haddad falando que eles procuraram fazer uma combinação. De um lado, então, esse cenário do crédito, do outro, o seguro. E para além disso, ele traz falando que
esses dois movimentos são movimentos estruturais, que já vem somar um cenário aí da reforma tributária que já foi aprovada e que vai começar realmente a entrar em vigor lá em 2027. Você concorda que são movimentos estruturais? Sim, eu acho que a gente tem que entender que esses momentos, eu acho que o presidente Lula trouxe um ponto importante, né? Nesses momentos de crise, é que a gente tem que buscar alternativas para que a gente saia fortalecido. Então, se realmente a gente tiver acesso a um crédito a custo baixo e que possa tornar a nossa indústria, né, o setor industrial brasileiro exportador mais competitivo, que a gente consiga acessar mercados que hoje a gente não acessa, porque a gente entra nesses mercados em condições desvantajosas, então sim é uma medida estruturante. Mas é complicado, inclusive, a gente afirmar sem ter o texto. Né? Então, acho que está todo mundo ansioso por ver essa MP, para que a gente possa entender de fato como é que para cada setor essa MP vai ser impactada, né? A gente viu que tem alguns critérios para, por exemplo, a prorrogação dos atos concessórios de drawback na apresentação, alguns critérios também para a questão do reintegra. Então, a gente tem que entender como esses critérios vão se encaixar para cada setor, para cada indústria. Perfeito. Outro ponto para a gente também continuar repercutindo com você, olhando para o que já foi apresentado pelo menos até aqui, é de que forma que vocês estão entendendo que vocês podem sair beneficiados diante do que foi divulgado, especificamente com relação ao drawback, especificamente com relação ao programa Reintegra, de olho no que vocês estão vendo nesse momento. São esses os pontos que vocês poderiam, pelo menos, surfar aí para conseguir um cenário melhor ou não? Então, Muriel, quando a gente olha para a questão do reintegra e do drawback, são medidas que vão trazer talvez um pouco de alívio para que a gente possa conseguir replanejar o curso, né? Hoje a gente tinha ali nos Estados Unidos 20% da nossa exportação. Se a gente não entrar em nenhuma exceção no futuro, a gente vai perder um mercado extremamente relevante. Né? E como eu já expliquei em outras oportunidades, acho que até com você a gente já conversou, a Isso. manteiga de cacau ela é um produto que tem baixa entrada em muitos mercados, né? Então a gente, para conseguir recolocar a nossa manteiga em outros mercados, realmente a nossa indústria vai ter que se tornar mais competitiva, né? Os nossos custos de produção terão que ser menores. E tudo isso vai depender dessas medidas, mas também de ações que a gente venha a tomar para reorganização da cadeia produtiva. A gente também tem esperado medidas do governo do estado. A gente entende ainda que existem pontos que o governo do estado, por exemplo, da Bahia, no nosso caso, pode adotar para ajudar essa indústria para que o cenário seja que tenha o menor impacto possível, né, na cadeia como um todo. Perfeito. E aí, olhando para esse cenário também, a gente teve o próprio presidente Lula falando que, olha, eles vão tentar organizar a abertura de novos mercados, especificamente China e Índia. No caso de vocês, vocês acham que seria possível realmente migrar e fazer agora, talvez, uma substituição, já que Estados Unidos está com uma questão aí proibitiva nesse momento, fazer essa migração e olhar para a China, olhar para a Índia? Infelizmente, eu acho que China e Índia não seriam os principais mercados para a nossa manteiga. Primeiro, porque eles estão muito próximos da Ásia, né? Que é uma região produtora de manteiga, uma manteiga muito mais barata, que vai chegar lá com um custo muito mais barato do que a nossa. A gente precisa olhar para a nossa região. Né? Então, a gente pode olhar para o México, para o Canadá, que já são mercados que compram a nossa manteiga, mas que talvez, né, a gente conseguindo ter um cenário de um melhor custo de produção, a gente conseguiria acessar esses mercados de uma maneira mais eficiente, talvez num volume maior. E olhando aqui também para a América do Sul, outros países que possam vir a consumir o nosso produto. Mas tudo isso vai depender também de um cenário de consumo nessas regiões, né, de consumo do chocolate, de melhorar o índice de consumo né, do chocolate para que o nosso produto comece a ser demandado nessas regiões. Perfeito. Aproveito para perguntar, e a gente conversou da última vez, como é que foram as últimas semanas, os últimos dias, agora com o tarifaço já efetivamente valendo, porque quando a gente conversou não estava valendo ainda. Então eu lembro que eu te perguntei até como é que está essa correria para tentar mandar o máximo possível ou não. A gente sabe que tem questão de sazonalidade.
Como é que É. está esse cenário nesse momento agora, nas últimas atualizações, levando em consideração que faz uma semana exatamente desde que o tarifaço começou? Ótimo. Então, existiam cargas que iam, ser despachadas e aí teve tempo de ser despachado, mas dentro de uma programação que já havia, né, não teve, nenhum envio extra antes do tarifaço, foi o que tinha que ir. E a gente já tem algumas situações de clientes cancelando o contrato, porque realmente torna-se, é como você colocou, torna-se proibitivo, e o nosso produto, os Estados Unidos consegue comprar em outras regiões, de outros mercados, né? Então, a gente agora compete com mercados que têm taxação de 15, de 10, de 25, enquanto a gente tem 50%. Nem que a nossa manteiga fosse a mais barata do mundo, com 50% de tarifa, a gente seria competitivo. Esse é o problema. E aí, também olhando para as falas que a gente agora acabou de ouvir de várias autoridades, a gente viu algumas repercussões no sentido de tentar fazer mais acordos bilaterais com o Mercosul ou sem Mercosul. Como é que você se posiciona com relação a essas discussões? Eu acho que esse é um ponto fundamental para o Brasil nesse momento, né? A gente tem que ampliar as nossas relações comerciais com os diferentes países. A gente não pode depender de um único mercado. É fundamental que a gente tenha acordos comerciais para que tanto a gente tenha acesso a novos mercados, como o Brasil também possa comprar de outros mercados. Então, eu acho que essa é uma grande lição que a gente tem que tirar desse momento, né? Buscar ampliar os nossos relacionamentos comerciais com os diferentes países do mundo, para que a gente possa chegar nesses mercados cada vez mais competitivos, não só a manteiga, não só o licor, não só o cacau, mas todos os produtos brasileiros. Perfeito. Levando em consideração que não foi possível avançar com nenhum tipo de negociação aí na última semana e o cenário parece cada vez mais difícil, como é que vocês estão conversando? A gente sabe que nesse momento vocês deviam estar de olho realmente na divulgação do avanço do plano de contingência, mas para além do plano a gente sabe que não é uma solução, porque no fim das contas o tarifaço de 50% ele continua, né? Como é que estão as movimentações em torno de conversas com o governo federal, com o governo de estados? Como é que vocês têm se posicionado? O que a gente tem insistido bastante é que, para além dessas medidas, é importante buscar alternativas ao diálogo com o governo americano, né? A gente precisa demonstrar para o governo americano que comercialmente o Brasil é um parceiro importante, é um parceiro relevante, que a gente, né, que os nossos produtos não são produtos que vão causar uma competição desleal com o mercado americano e que no nosso caso em particular a gente complementa algo que eles já produzem, né? A gente não há uma substituição do produto americano, é uma complementação. Então, a gente tem buscado também, junto ao governo americano, dando informação para todos os atores possíveis, de que esses produtos que são encaminhados para os Estados Unidos, eles não vão trazer prejuízos para o mercado americano, muito pelo contrário, né? É uma forma da indústria americana complementar o que ela já produz. Muito bem, Ana Paula Lozzi, presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Boa sorte para vocês. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Obrigada a você, um abraço e até a Um próxima. abraço, até.